Olá, eu vou tratar do artigo Produção, Custo de Informação e Organização Econômica. Essa obra foi escrita por Armin Alchian e Harold Dempsey, da Universidade de Califórnia, e trata das teorias econômicas das organizações com foco na teoria da agência. Neste enfoque, a firma não é organizada e gerida autoritariamente, mas por meio de um contrato que regulamenta trocas voluntárias, permitindo a supervisão dos processos de produção em equipe e dos gerentes pelos acionistas, aumentando a eficiência da organização da produção em equipe e a redução do gazeteamento. A tradução de shirking, que significa esquivar-se. Os autores começam tratando da cooperação, exemplificando da seguinte maneira: quando um marceneiro contrata um outro marceneiro, a cooperação entre esses especialistas é realizada dentro da firma. E quando esse marceneiro compra tábuas de uma madeireira, a cooperação ocorre por meio de mercados, ou seja, entre firmas. Dois problemas importantes desafiam a teoria da organização econômica. 1. Explicar as condições que determinam se os ganhos oriundos da especialização e da produção cooperativa podem ser mais facilmente obtidos dentro de organizações como a firma ou por meio dos mercados, e explicar a estrutura da organização. Firmas são designadas para resolver questões pelo fiat, ou seja, faça-se uma ilusão. Uma empresa não possui todos os seus insumos. Eu, por exemplo, apenas posso punir você não realizando futuros negócios ou procurando indenização na justiça por alguma falha no cumprimento de um acordo inicial. Isso é exatamente tudo o que qualquer empregador pode fazer. Pode despedir ou processar, tal como eu posso punir o dono da mercearia deixando de comprar lá, ou posso processá-lo por entregar produtos imperfeitos. Contratos de longo prazo entre empregador e empregado não são a essência da organização a que chamamos de firma. A mercearia que frequento pode contar com meu retorno dia após dia, ou com minhas compras de bens e serviços, mesmo que os preços não estejam lá estampados nos produtos, pois eu os conheço. E o dono da mercearia adapta suas atividades para adequar-se às minhas orientações quanto ao que eu quero a cada dia, e não é meu empregado. Em que o relacionamento entre o dono da mercearia e seu funcionário é diferente daquele entre o dono da mercearia e seus clientes. O que é exatamente um processo em equipe e por que ele induz a forma contratual chamada firma? A cooperação do fornecedor ocorre pelo esforço de facilitar os pagamentos, de acordo com a produtividade. Evitando as sabotagens, são realizadas duas mensurações. A primeira é a medida da produtividade do insumo e as medidas das recompensas. O sistema específico de recompensas no qual fiamos estimula alguma resposta específica de produtividade. Se a organização econômica mede deficientemente com recompensas e produtividade apenas fracamente correlacionadas, então a produtividade será menor. Mas se a organização econômica mede bem, a produtividade será bem maior. O que torna difícil a mensuração exigindo meios de economizar custos de medição. Produção em equipe, dois homens conjuntamente levantam uma carga pesada para dentro de um caminhão. Observando unicamente a carga total carregada por dia, é impossível determinar a produtividade marginal de cada pessoa. Os autores explicam que a saída produzida por uma equipe envolve pelo menos dois insumos, de acordo com o princípio das vantagens
comparativas da especialização. A produção em equipe é uma produção na qual 1. Vários tipos de recursos são usados e 2. O resultado não é a soma dos outputs separáveis de cada um dos recursos cooperados. Um fator adicional cria um problema na organização em equipe. E 3. Nem todos os recursos usados na produção em equipe pertencem a uma só pessoa. Na produção em equipe, os produtos marginais dos membros da equipe não são facilmente observáveis de forma direta, separável, isso é, barata. Como medir uma vadiagem ou comportamento? Ao erguer a carga para dentro do caminhão, com que rapidez cada um dos homens se movem para a próxima carga? Quantas interrupções cada um faz para fumar? Para que lado pende a carga ao ser elevada? Como os custos devem ser incorridos para monitorar um ou o outro? Se o relaxamento não puder ser detectado perfeitamente a custo zero, parte dos efeitos será arcada por outros na equipe, tornando assim seu custo percebido de desleixo menor que o custo total verdadeiro para a equipe. Numa universidade, os professores usam telefones, papel e correio para fins pessoais, além de estrita produção universitária. A administração poderia evitar tais práticas, identificando a pessoa responsável em cada caso, mas apenas a custos mais elevados do que gostaria de incorrer. Os custos adicionais incorridos para identificar cada infrator, não se limitando à constatação de sua existência, excederia as economias pela diminuição dos pecados dos professores. Daí que ao corpo de professores é permitido certo grau de privilégios, prerrogativas ou benefícios adicionais. E o total dos salários pecuniários pagos é mais baixo, em virtude desse redutível, mas aceitável grau de cortesias. O pagamento é menor em termos monetários, porém mais alto em lazer, conveniência, facilidade de trabalho. Um método de reduzir a vadiagem ou gazeta é por meio de alguém que se especialize como monitor para checar o desempenho de insumos de membros da equipe. Mas quem vai monitorar o monitor? Receber um valor residual é uma solução proposta, mas são necessários elos adicionais para forjar a firma da teoria econômica clássica. Como o reivindicador residual vai monitorar outros insumos? O especialista que recebe a recompensa residual será o monitor dos membros da equipe, isso é, vai administrar os recursos cooperativos. O monitor ganha seu resíduo pela redução de vadiagem, não apenas pelos preços que ele concorda em pagar aos proprietários de insumos, mas também pela observação e direção das ações ou usos desses insumos. Somente ele pode expandir a participação, alterar o mix de participação ou vender o direito de ser o monitor reivindicador da equipe. O pacote completo de direitos é ser um reivindicador residual, observar o comportamento do insumo, ser a parte central comum a todos os contratos com os insumos, alterar as regras de participação da equipe e vender esses direitos, o que define a propriedade ou o empregador da firma clássica capitalista ou livre empresa. O relacionamento de cada membro da equipe com o proprietário da firma, isso é, a parte comum a todos os contratos de insumos e o reivindicador residual, é simplesmente um contrato quiprocó, acordo mútuo entre duas partes em que cada um fornece um bem ou serviço em troca de outro bem ou serviço.
Cada um faz uma compra e uma venda. O técnico seleciona estratégias e táticas e manda instruções sobre os jogos a utilizar. O capitão é essencialmente um observador que relata o desempenho da equipe, ficando próximo dos jogadores. O último é semelhante a um atendente e o técnico um gerente supervisor. Existem duas condições necessárias para o surgimento da firma, adotando-se a hipótese prioritária de que as funções de utilidade têm outras suposições além de riqueza pecuniária. 1. É possível aumentar a produtividade pela produção equipe-orientada, uma técnica de produção onerosa para medir diretamente o produto marginal dos insumos cooperados. 2. É econômico estimular a produtividade marginal, observando ou especificando o comportamento do insumo. A teoria da firma no contexto daquelas oferecidas por Ronald Coase e Frank Knight é que os mercados não operam sem custos e ele se fundamenta no custo de usar os mercados com a finalidade de formar contratos, para enunciar sua explicação básica da existência das firmas. A análise de Coase, tal como foi desenvolvida, sugeria contratos abertos, mas parece não implicar nada mais. Nem o status residual do reivindicador, nem a distinção entre o status do empregado e o do subempreiteiro, nem qualquer uma das implicações indicadas. Também não é verdadeiro que os empregados sejam contratados na base de acordos de longo prazo, algo como uma série de contratos de curto prazo com a extensão indefinida. Pode-se argumentar que a firma é o artifício fiscalizador específico utilizado para a produção em equipe. Para cada fonte de custo informal, haverá um tipo diferente de arranjo contratual e de fiscalização. Não haveria razão para que a firma fosse unicamente relacionada ou altamente correlacionada com a produção em equipe. Firmas conglomeradas ou coleções de agências separadas de produção dentro de uma organização proprietária podem ser interpretadas como uma holding ou como um instrumento de diversificação do investimento. Essa foi a realidade que provavelmente motivou a interpretação de Knight. Uma empresa holding pode ser chamada de firma, pela associação comum da palavra firma com qualquer unidade proprietária que possua fontes de renda. O termo firma, como normalmente usado, está tão inchado de significados que não podemos esperar explicações para cada entidade cujo nome esteja ligado a ele na literatura comum ou mesmo técnica. Firmas que compartilham o lucro recebem maior soberania quanto aos seus comportamentos individuais. Os trabalhadores de uma linha de produção também podem ser monitorados ao se variar a velocidade da linha de montagem, mas ao ato de dar instruções detalhadas na preparação de um caso legal, que exigiria muito maior grau em que o próprio monitor preparasse o caso. Se olharmos para dentro de uma firma a fim de ver quem a monitora, quem a contrata, quem demite, quem promove, quem renegocia, deveríamos encontrar essa pessoa na figura do reivindicador residual, ou pelo menos na de alguém cujo pagamento ou recompensa é maior do que qualquer outro pagamento correlacionado com as flutuações do valor residual da firma. Ele também terá provavelmente mais opções de direitos ou bônus do que os insumos com outras tarefas. Insumos artísticos ou profissionais, como advogados e propagandistas, médicos, recebem maior soberania quanto aos seus comportamentos individuais. Se a gestão dos insumos for relativamente onerosa ou ineficiente, mas se, apesar disso,
o esforço da equipe for mais produtivo do que a produção separada com trocas no mercado, haverá uma tendência para usar esquemas de compartilhamento de lucros, a fim de fornecer incentivos para evitar a vadiagem. Firmas socialistas induzem técnicas de comportamento de lucros para reduzir o grau de vadiagem. Como exemplo, a maioria, se não todas as firmas iugoslavas são de propriedade dos funcionários no sentido estrito, que todos compartilham o residual. Isso é verdadeiro para grandes firmas e para firmas que empregam mão de obra não artística ou não profissional. Com o afrouxamento das restrições políticas, esperava-se que a maior parte dessas firmas passasse para o sistema salarial e não para o compartilhamento residual. No Ocidente, o compartilhamento do lucro se limita à produção de pequenas equipes artísticas ou profissionais. A corporação, a sociedade anônima, ela promete adquirir domínio sobre alguns recursos, assim vendem promessas de retornos futuros àqueles como credores ou proprietários fornecem recursos financeiros. Na maioria das vezes, o capital pode ser adquirido menos onerosamente. Quando muitos investidores avessos aos riscos contribuem com pequenas quantias para um grande investimento. Enfrentar o problema da vadiagem surge com o compartilhamento dos lucros entre um grande número de acionistas. A fiscalização da Gazeta Gerencial se apoia na concorrência presente no mercado e representada por novos grupos de administradores aspirantes, bem como na concorrência originada dentro da firma pelos membros que querem deslocar a administração existente. O que é almejado pelos interesses financeiros recém-formados, seja de novos ou antigos acionistas, é mais do que uma simples mudança na política. É a capitalização dos lucros esperados futuros nos preços das ações, o que concentra na mão dos inovadores ganho no valor de suas ações e aumento de sua riqueza, se eles a possuírem em um grande número. A venda irrestrita das ações e a outorga de procurações aumentam a probabilidade de decisões incisivas. Isso se dá quando os acionistas ou outsider acreditam que os administradores não apresentam um desempenho satisfatório. Os lucros obtidos pela nova administração serão maiores se as ações puderem ser compradas e vendidas, pois isso possibilita a capitalização de melhorias futuras antecipadas na riqueza presente dos novos administradores que compraram ações e criaram um capital maior por suas mudanças administrativas. Nas cooperativas e organizações sem fins lucrativos, as consequências futuras da administração aperfeiçoada não são capitalizadas na riqueza presente dos acionistas, como que para tornar mais difícil essa concorrência dos novos aspirantes a monitor, ações múltiplas de propriedade nessas empresas não podem ser adquiridas por uma só pessoa. Portanto, pode-se encontrar mais gazeta em empresas mútuas não lucrativas. Esses fatos sugerem que empresas não lucrativas são apropriadas em setores de empreendimento em que a gazeta é desejável e onde as práticas redirecionadas da empresa em resposta a valores revelados pelo mercado são menos desejáveis. A produção em equipe na área das práticas artísticas ou intelectual será mais provavelmente organizada por parcerias do que outros tipos de produção em equipe. Isso vai induzir a atividade de equipe organizada para o mercado, com status não empregatício, automonitoradas, portanto, que serão usadas no lugar de contratos empregador-empregado. E essas organizações são menores para prevenir uma excessiva diluição de esforços pela Gazeta. Também as parcerias ocorrem mais provavelmente entre parentes ou antigos conhecidos
não porque têm uma percepção comum de objetivos, mas porque se conhecem melhor e também as tendências para gazetear. Sindicatos de trabalhadores atuam como monitores para os empregados. Os empregadores monitoram e os empregados semelhantes, eles se monitoram também o desempenho dos seus empregadores. Encontramos aí um monitor especialista, o agente do sindicato de trabalhadores, contratado por eles para monitorar esses aspectos de pagamento mais difíceis de ser monitorados pelos empregados. Um outro ponto que os autores tratam é do espírito de equipe. Cada um dos membros de uma equipe preferiria uma equipe na qual ninguém, nem mesmo o próprio gazeteasse. Obviamente, a equipe é melhor com espírito de equipe e lealdade em função da reduzida gazeta, não em função de alguma outro aspecto inerente à lealdade ou a fim do espírito como tais. Outro ponto também é com relação a máquinas, a bens de riqueza da empresa. Os reivindicadores residuais, proprietários, eles irão investir em equipamento revendível de capital na firma. Além desses fatos, há aqueles desenvolvidos para explicar a existência da instituição conhecida como firma, os custos de detecção do desempenho da produção. Quando um recurso durável é utilizado, terá um produto marginal e uma depreciação. Sua utilização exige um pagamento que cubra pelo menos a depreciação de uso, a menos que esse custo do usuário seja especificamente detectável. Esse pagamento será exigido de acordo com a depreciação esperada. Firmas como instituições especializadas para coletar, intercalar, vender insumos, ela funciona como um mercado substituto, subrogado, altamente especializado. Qualquer pessoa, ao observar a atividade de insumos, deve procurar e detectar as qualidades dos insumos conjuntos disponíveis. Para isso, poderia contatar uma agência de empregos, mas essa agência, numa cidade pequena, teria pouca vantagem sobre uma firma grande com muitos insumos. O empregador, por ter que monitorar muitos insumos, ele está bem informado a respeito de seus próprios talentos produtivos. O empregador, diretor ou empregador administrador não somente decide o que cada insumo vai produzir, como estima quais insumos heterogêneos vão trabalhar juntos mais eficientemente. E faz sentido no contexto de um mercado de propriedade privada para a formação de equipes. A loja de departamentos é um mercado privado superior. Pessoas que compram e trabalham numa cidade podem, do mesmo jeito, comprar e trabalhar numa firma privada. Os recursos menos valiosos serão menos remunerados de acordo com a sua inferioridade. A maior exatidão de conhecimento das atuações produtivas potenciais e reais dos insumos torna a firma, ou a designação de insumos, torna a firma mais lucrativa. Concluímos com uma interpretação altamente conjectural, mas possivelmente significativa. Como consequência do fluxo de informação para a parte central do empregador, a firma assume características de um mercado eficiente, de modo que aquela informação acerca das características produtivas de um grande conjunto de insumos específicos torna-se menos onerosamente disponível. Melhores recombinações ou novos usos de recursos podem ser mais eficientemente apurados do que pela busca convencional no mercado geral. Nesse sentido, os recursos competem uns com os outros via firma, e não unicamente pelos mercados, como convencionalmente concebidos.